nós não vamos sair do lugar. Vamos ficar discutindo Alasca, como a Grazielli disse, Alasca da parede. E quando nós olhamos, nós temos uma construção inteira em ruínas. O problema, eu tenho um gráfico aqui, traz de 2000 para cá, sem propósito de período, tá? Mas já era anunciado esse problema do déficit deste ano de 2016, já era anunciado. O modelo de crescimento econômico baseado no consumo, que representa 2/3 do PIB, ele não tem jeito, ele vai se esgotar rapidamente, vai trazer consigo a inflação. Só para ter uma ideia, muito contradizente inclusive, em 2009 o PIB teve uma queda de 0,3 e a inflação foi de 4,3, muito próximo ao centro da meta. O Banco Central, ele persegue uma inflação ao redor de 4,5%. Para isso, o PIB tem que crescer algo em torno de 3%. Quando se tem um indicador desse, percebe-se que algo está fora do lugar. E não está fora do lugar apenas na fotografia 2009. Isso já vem acontecendo há um longo período de tempo. Como eu disse, não foi na gestão do PT ou do PSDB. Isso é um problema histórico. Desde a década de 30, a gente passa por isso, quando foi a grande revolução de 30. Inclusive, o ambiente político era o mesmo, né? A oligarquia paulista caiu naquele período. Nós tivemos dois anos seguidos de queda do PIB. E mesmo assim, infelizmente, não aprendemos. De novo, visão de curto prazo, ela traz resultados extremamente vulneráveis. Eu concordo quando o deputado Caio diz que falta planejamento. Sim, falta planejamento. Mas isso porque a estabilidade monetária no Brasil é muito nova, tem apenas 20 anos. Nós ficamos aí décadas e décadas debaixo de grandes crises econômicas, né? Tivemos uma grande sorte em que o Brasil conseguiu crescer, mesmo com essas deficiências, nos últimos 8 anos. Tirando 2010 para trás, claro, porque 2011 para cá, infelizmente, foi só prejuízo econômico, foi um decréscimo ao longo do tempo. Eu acho que o governo ele tem um grande desafio agora, partindo do primeiro ano da Dilma, do segundo mandato, que é ter maior transparência. Eu acho que está tentando recuperar isso agora, apesar do erro de ter mandado para o Congresso um déficit de 30 bilhões. Mas está tentando agora levantar o debate, trazer a discussão. Eu acho que o caminho vai ser muito longo e doloroso. Não vai ter jeito. Construção civil, que é o mais emprega no país, vai ter que cortar emprego. Para nós reduzirmos a inflação, vai ter que piorar ainda mais do que já está ruim. As perspectivas vão piorar por erros do passado, que agora paga-se uma conta muito grande. O que eu espero, como um economista que está todos os dias analisando o país, é que possa sair desse momento difícil uma grande oportunidade, né, para corrigir esse problema para os próximos períodos. E sempre, Maristela, mais uma vez, não querendo deixar um legado para si, mas sim para a sociedade e no longo prazo, e não apenas no seu período de mandato. Eu acho que isso é um recado para todos, né, os gestores municipais, estaduais e o governo federal, seja ministro, seja secretário, seja deputado, seja senador. Eu acho que precisa ter uma coesão. Enquanto não houver isso, infelizmente, nós vamos estar sempre discutindo o problema de hoje e nunca o que vamos querer para o amanhã. Acho que fica uma Grazielli, antes da gente ir para o intervalo, eu queria ouvir você em relação a uma afirmação que o ministro Levi fez há cerca de 10 dias, ele esteve aqui na Câmara, analisando a conta dos estados, né? E ele disse o seguinte, entre aspas, em termos de tamanho e persistência de choque, estamos como em 1980. E aí lembrando, né, que em 1980 foi o fim do milagre, depois a década de 80 foi a chamada década perdida. Na sua avaliação, a situação econômica do Brasil é tão ruim assim? Difícil responder essa pergunta, né? A gente vive uma situação, na verdade, que é de uma crise econômica associada com uma crise política, para a qual existem uma série de alternativas. Então, assim, eu vou continuar insistindo no ponto que eu comecei. Eu realmente acho que ficar discutindo é grande, é pequena, que não é tão importante quanto discutir a arquitetura ampliada. E a arquitetura ampliada hoje, não só no Brasil, como a arquitetura global, ela é uma arquitetura concentradora e desigual de renda. Então, enquanto a gente não lidar com isso, a gente vai viver essas crises com frequência. A gente teve a crise de 29, a gente teve a crise de 80, a gente já está na crise de 2008, que se perpassa até agora. Por quê? Porque a gente tem uma arquitetura que não funciona. A base não funciona. Então, por exemplo, uma situação muito interessante que a gente tem aqui no Brasil.
é a questão de arrecadação e potencial que a gente está perdendo. Então, a gente tem um cenário hoje onde a gente tem uma evasão fiscal altíssima no Brasil. 20% dessa evasão fiscal é de corrupção, é uma questão séria. E ainda, mais séria ainda, é que 80% dessa evasão fiscal são de manobras comerciais que são feitas. Então, são as grandes empresas, principalmente as multinacionais, se aproveitando dessa arquitetura global, que permite a concentração, que permitem uma série de manobras, fazem evadir dinheiro. E a gente fala assim, parece que é pouco, né? Mas não é, é um valor altíssimo. Só de fluxos ilícitos, que é ilegal mesmo, são 30 bilhões de dólares. Hoje, algo em torno de 90 bilhões de reais. Então, só isso já seria praticamente o orçamento da saúde. Então, a gente perde um orçamento da saúde inteiro, que a população tanto pede, só em fluxos ilícitos. Sonegação fiscal. A gente tem uma conta, todo mundo é responsável por ela. Se um não está pagando, o outro vai ter que pagar. Então, se a gente tem os super ricos brasileiros, principalmente as grandes empresas, evadindo 500 bilhões de reais, essa conta vai sobrar para alguém. E está sobrando, que é para os pobres e para a classe média. Então, são essas questões, só nessa questão de fluxo ilícito e sonegação, são 590 bilhões, e a gente está aqui falando de 30 até 100 bilhões que estão em déficit. Por que a gente não trabalha essa arquitetura? Por que a gente não investiga e não controla e não regulamenta a sonegação em fluxos ilícitos? E aí é até cômico pensar que a CPMF é, inclusive, um recurso interessante para poder... fiscalizatório. Fiscalizatório, exatamente. Então, é até interessante a gente pensar por que será que a resistência é tão gigante assim com relação à CPMF também, né? A gente volta já já, não sai daí.